Bom, gente, bem-vindo a mais uma aula do IDEA. Nós estamos aqui na nossa segunda aula. E agora eu quero falar para você, já que nós vimos uma definição de liderança, eu vou repetir para você essa definição, que é algo que você pode gravar no seu coração. Um líder é alguém que é chamado por Deus, com uma capacidade e uma responsabilidade dada por Deus para servir um grupo específico, dirigindo-os no propósito que Deus tem para eles, trazendo glória a Deus. E nessa segunda aula eu quero falar sobre o líder, a pessoa do líder e a maturidade cristã. Nós estamos vendo todos esses elementos porque as qualidades de maturidade espiritual são fatores que determinam o sucesso e a continuidade da obra da igreja em todos os ramos da sociedade, e para isso, líderes precisam de treinamento. Então, bem-vindo ao treinamento de líderes do IDEA. E o nosso treinamento, minha gente, é de maturidade. Nós falamos que líderes precisam de tempo e de prática. Você nunca vai se tornar o líder que Deus quer que você seja, se você não for colocado em posição de liderança, ser guiado pelo Espírito Santo, ser instruído por um outro líder, para que você seja aperfeiçoado. E dentro dessa característica de liderança, preste atenção, maturidade espiritual é essencial. Essas qualidades, gente, são as marcas da nossa maturidade. Todas essas qualidades que nós vamos falar, o líder ser uma pessoa prudente, o líder ser uma pessoa de visão, o líder ser uma pessoa de fé, o líder ser um exemplo, tudo isso é marca da maturidade espiritual, que é a essência do produto da verdadeira espiritualidade. O que é esse produto da verdadeira espiritualidade? Ela é o resultado do crescimento produzido pela ministração do Espírito à luz da palavra de Deus por um período de tempo. Não acontece assim. Maturidade não acontece assim. Assim como você nasce e você passa 9 meses em gestação, e muitas vezes você está lá na barriga do seu líder falando com essa figura, e você quer nascer, mas ainda não nasceu o período de tempo, ainda não deu o período de tempo. Não tente ser um neném prematuro. Você vai ser bem sucedido? Claro, porque o seu líder vai cuidar de você de qualquer forma. Mas a estatística que vai levar você ao insucesso, quando você nasce de 3 meses, é muito maior do que quando você nasce de 9 meses, no período certo. A pessoa que nasce no período certo tem muito mais capacidade de dar certo, porque ela esperou. Então, a nossa espiritualidade, a nossa maturidade espiritual é produto da ministração do Espírito à luz da palavra por um período de tempo. Depois que você nasce, que você é lançado, existe um período de tempo de treinamento. Por isso, Efésios capítulo 4, presta atenção, Efésios capítulo 4 vai dizer que Deus deu dons, presentes aos homens, ao seu povo, e esses dons são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Cada um deles, a função deles é preparar você para a ação no reino de Deus, para que vocês possam ministrar. E como é que ele faz isso? Trazendo um expandir. Veja lá comigo, já que a gente citou, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Verso 11 vai dizer: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, cada um desses com uma função diferente, com um objetivo diferente, mas todos esses envolvidos com o corpo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a maturidade. Então, qual é o objetivo primário
da maturidade cristã. Quando nós falamos sobre maturidade cristã, o que nós estamos falando? Qual é o objetivo primário? E a gente pode ver que, por exemplo, o apóstolo Paulo tinha o objetivo de alcançar níveis cada vez maiores de maturidade espiritual e ver todos os cristãos no mesmo nível. Que maravilha! O objetivo dele não era só para ele, o objetivo dele era: o que eu conquistei, eu quero que você conquiste também. E como líderes, nós devemos pensar nos outros. Quando você investe no tempo com o Espírito Santo, as outras pessoas que estão ao seu redor ganham, e ganham muito. Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14 vai dizer: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, na palavra da nova criatura. Porque tudo aquilo que ele se alimenta é sobre salvação. Ou seja, libertação do inferno. Mas talvez ele não, e ele com certeza, porque aqui diz que ele não sabe nada sobre a justiça de Deus. Porque aquele que se alimenta de leite, ele ainda tem uma mentalidade voltada para as coisas do mundo. Porque ele ainda não teve tempo de renovar a sua mente o suficiente para mostrar aos outros quem eles são em Cristo Jesus. Por isso é que a palavra fala da armadura de Deus, e ele fala da couraça da justiça. E a couraça da justiça protege o peito, protege quem nós somos, a nossa essência. A justiça de Deus, que é Jesus, nos revela quem nós somos. Então, quando nós estamos falando sobre a palavra da justiça, nós estamos falando sobre a natureza de Cristo Jesus, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Aquele que se alimenta de leite apenas é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Você sabe que a criança, ela foca em si. A Bíblia fala para você ensinar a criança o caminho, a maneira como ela deve andar. A Bíblia fala para Timóteo, Paulo falando para Timóteo, para instruir outros, a palavra serve para a educação na justiça, na sua nova natureza. E essa natureza é Cristo. Cristo é o único padrão, gente. Presta atenção, Cristo é o único padrão. Padrão de natureza, padrão de comportamento, padrão de amor. Cristo é o único padrão. E o escritor de Hebreus diz: mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, você tem que bater no peito e falar pela prática, porque o cristianismo é prática, o cristianismo não é só convicção, é prática. Porque pela prática, tem as suas faculdades exercitadas. Veja bem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas se você só ouvir, você não tem as suas faculdades exercitadas. Não é só o ouvir que transforma o homem. É o ouvir e a prática daquilo que ele está ouvindo. Sabe por quê? Porque quando você ouve, o seu espírito está cheio. Mas você é espírito, você tem uma alma e você habita no corpo. Isso quer dizer que quando você ouve a palavra de Deus e você não a pratica, a tua realidade exterior não é transformada, porque você não é transformado de fora para dentro. Você ouve a palavra que está aqui fora, ela cai no teu espírito, e essa palavra que cai no teu espírito tem que transformar a sua vida para que você possa praticá-la. Então, o adulto espiritual é aquele que, pela prática, tem as suas faculdades, a sua mente, o seu intelecto, o seu discernimento, a sua percepção exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E a Bíblia aqui, no grego, quando ele usa a palavra adulto, ele usa a palavra teleios. Teleios fala de perfeito, de idade completa. Veja bem, o judeu, quando ele
chegava a uma determinada idade, o pai, ele pegava aquele filho e ele declarava para todos que ele tinha chegado na idade completa de maturidade para administrar os seus negócios. Deus fez isso com Jesus, ao expor Jesus à humanidade e dizer: esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Ele estava fazendo uma exibição da maturidade de Cristo, porque ele tinha chegado na idade completa para poder administrar as coisas do reino. Até aquele devido momento ele só estava sendo treinado. 30 anos, o número 30 em numerologia bíblica significa maturidade. Perfeito, de idade completa, um adulto maduro, algo que é trazido à sua plenitude, ou ao término do seu propósito, algo que de nada é necessário para que seja completo. E você vê aqui que ele fala sobre adulto e criança, e essa palavra criança aqui é népios, e népios é uma criança de fralda, é uma criança muito pequena, que precisa ser levada, carregada no colo, ser alimentada. Não é nem que essa criança aqui, ela consegue pegar o leite por si só. Ela não tem capacidade de pegar o leite por si só, ela depende de outros. Todos nós passamos por essa fase, seja espiritual ou seja natural. Todos nós passamos na fase onde nós fomos crianças e precisávamos ser alimentados por outras pessoas. Agora, o que Cristo nos chama é o amadurecimento, é sair da fase de criança para sermos adultos. Pais espirituais, nós já vimos isso lá quando nós falamos que nós somos filhos. Que tipo de filho você é na casa de Deus, para Deus? Você é um filho népios? Ou você é um filho que já se tornou um pai? E um pai é aquilo que inicia, é aquele que inicia, é aquele que dá origem, é aquele que dá vida. Que tipo de filho você tem sido? Em um sentido espiritual, Teleios fala de alguém que está plenamente desenvolvido espiritualmente, maduro, de acordo com as qualidades espirituais detalhadas no Novo Testamento. Nós vamos ver essas qualidades. Mas quais são os agentes para o crescimento? Porque crescimento, maturidade espiritual não é algo que ocorre naturalmente. O ser humano tem em si, por causa do pecado, uma tendência de se acomodar. E como líderes nós não podemos nos acomodar. A igreja esfria porque o líder esfria. A igreja perde a visão porque o líder perde a visão. O líder, ele é o termômetro, gente, de uma igreja. Se uma igreja não sabe para onde vai, é porque o líder não está conduzindo, não está levando essas pessoas. Se a igreja para de crescer, é porque o líder para de crescer e continua com aquela palavrinha desde 1920. Não tem nada novo. E você como líder, veja bem, se a sua maturidade é algo pequeno, as suas palavras serão pequenas, serão de leite espiritual. Você só pode dar para as pessoas aquilo que tem. Não dá para ficar copiando o sermão dos outros e tentar pregar, porque até Aristóteles fala isso. Aristóteles fala que existe 3 coisas básicas num discurso de um homem. Existe o logos, a palavra que você está me ouvindo. Existe o pathos, que é a emoção que é passada nessa mensagem. E existe o ethos, o caráter que é passado para os ouvintes. Não adianta você tentar passar uma revelação que não caiu no teu coração. Você vai passar informação e é tudo que as pessoas vão pegar, informação. Se você não crescer, preste atenção, se você não crescer, você não pode estimular crescimento. Como líder, Deus está te dando essa responsabilidade. Se você não crescer individualmente, você não pode estimular crescimento na vida dos seus ouvintes.
O que estimula esse crescimento? Número 1, a palavra de Deus. É obviamente a chave e o elemento necessário para o crescimento espiritual. E aí você vê lá em João capítulo 17, verso 17, Jesus dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você pegar o tabernáculo de Moisés, você vai ver que logo depois que você passa pela porta, você vai encontrar o altar de sacrifício, que fala da nossa nova vida, da regeneração. Mas logo depois disso, você vai encontrar a bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam. Aquela bacia era feita de bronze, que era tomado dos espelhos das mulheres. Então era feito com um fundamento espelhado. E a Bíblia diz que a água contida naquele lugar tinha que ser clara, límpida. Por quê? Quando o sacerdote ele fosse se lavar, ele pudesse se ver. O que fala da palavra de Deus, que é como um espelho. E eu tenho que constantemente olhar para a palavra de Deus e ver e analisar a minha condição. Para quê? Para crescimento. Santificação fala de crescimento. Santidade fala de uma transformação de natureza. Santificação fala de um processo de crescimento. E até interessante você ver que os sacerdotes eram lavados. Tinha o lavar, que era uma vez por todas, que era quando ele era dedicado, e existia o lavar que era todo dia. Todo dia você tem que se olhar conforme a palavra de Deus diz, e analisar a sua vida e ver se a sua vida está de acordo com o padrão que é a palavra. Todos os dias. Então a palavra é obviamente o chave, o elemento necessário para o crescimento. Número 2, líderes de igreja são agentes que Deus usa para o crescimento. O cuidado do corpo de Cristo é um agente. As tribulações, os testes da vida, e eu já digo para você, que quando eu estou falando de testes e tribulações da vida, eu não estou falando de testes que levam você para a derrota. Porque quando você passa pelo deserto, o deserto está querendo testar você para que você saiba se você está preparado ou não. Para que você tenha essa condição: uau, venci, estou aprovado. E número 5, outro agente é a habitação e o ensino do Espírito Santo. Então quais são essas marcas da maturidade? Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à perfeita unidade, a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estrutura e plenitude de Cristo. Ele fala sobre unidade de fé, aquilo que nós cremos e praticamos. Fala, junto à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Como nós vimos no Deus a quem adoramos, o que o Pai espera de você é com que você o conheça, com que você entre num relacionamento e queira conhecer mais de Deus. É o que Deus espera de você, como filho, que você tenha interação com o seu Pai. E como eu falei para você, se você não estimula crescimento na sua vida, você não pode ajudar outros a crescerem. Quando você tem um relacionamento com Deus, você estimula e empolga outras pessoas a terem relacionamento com Deus. A perfeita varonilidade, a chegar à estatura de adulto, teleios, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É o que Deus espera. Um cristão maduro é um crente cuja vida começa a manifestar a semelhança de Cristo. É uma vida que dá certo. É uma vida que passa os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, perdão. Muitas dessas qualidades de amadurecimento, que também são qualidades de uma liderança bíblica, são únicas por causa dos elementos da verdadeira espiritualidade e do seu papel em trazer a verdadeira transformação e o caráter de Cristo.
Então essa espiritualidade, essa maturidade cristã, mais uma vez eu digo para você que é o resultado do crescimento produzido pela ministração do Espírito à luz da palavra por um período de tempo, envolve 4 fatores. Número 1, a regeneração, o novo nascimento pelo Espírito de Deus através da fé na pessoa e na obra de Cristo. Não dá para ter maturidade espiritual sem nascer de novo. Não dá para ter maturidade espiritual sem nascer de novo. Pelo novo nascimento, nós somos levados a um relacionamento com Deus. Essa nova vida provê o fundamento e o equipamento necessário. Que equipamento é esse? Você tem uma nova natureza em Cristo Jesus, você tem um Espírito Santo que habita em você, você é um só Espírito com Cristo, você tem tudo o que você precisa para dar certo, você tem tudo o que você precisa para ser aquilo que Deus espera que você seja. O quê? Cristo na terra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, até o capítulo 2, verso 2, diz assim: pois fostes regenerados, você nasceu de novo, não de semente corruptível, não de semente natural, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente, pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja que nós não estamos negando aqui, Pedro não está negando o escritor de Hebreus. Pedro está dizendo, vocês nasceram de novo, e é esperado de vocês beber leite espiritual, e não ter carne espiritual. Por isso vocês têm que desejar esse leite, porque vai prover crescimento para a salvação. Mas vocês não podem parar aí, é o que o escritor de Hebreus fala. Vocês não podem parar aí, vocês têm que prosseguir para o alvo, e o alvo é você chegar a ser um maduro espiritual. Número 2, outra marca dessa maturidade, desses 4 fatores, é que o resultado, deixa eu mostrar aqui diferente, essa espiritualidade, essa maturidade cristã, é o resultado da sabedoria divina, depositada pelo Espírito e pelo estudo da palavra. Não dá para ser maduro espiritual sem você crescer em sabedoria, em discernimento espiritual, em você ter a palavra de Deus iluminando o teu entendimento com os princípios espirituais da mente de Cristo, que nos guiam por onde devemos andar e como nós devemos viver. 1 Coríntios 2, 15 até o capítulo 3, verso 3, você vê aí o contraste do que Paulo quer dizer agora com relação a Pedro. Ele diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, como a maduros espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Veja bem, ele chama as crianças em Cristo de carnais. Ele não está chamando os gentios de carnais. Ele está falando que as crianças em Cristo não são maduras espirituais. Leite vos dei a beber, provavelmente o genuíno leite espiritual, para crescimento na salvação, como diz Pedro. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Vocês bebem leite e não progridem na vida. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Gente, o crente carnal é o crente que ainda não aprendeu a viver na dimensão do Espírito.
É a carne, que são os desejos humanos, que milita contra as coisas do Espírito, os desejos que Deus tem para você. O crente carnal é isso. O crente carnal é aquele que vive e constantemente decide por si mesmo. Porque ciúmes e contendas é gerado por quê? Pelo desejo egoísta de me ver acima dos outros. Então eu tenho ciúme de você, por que que você tem isso e eu não tenho? Olha o foco, eu. Apenas ser salvo, gente, não nos dá a capacidade de ter esse tipo de discernimento. Tal nível de discernimento é produto de um crescimento espiritual no conhecimento e na aplicação da palavra, e isso requer tempo. Número 3, esse fator que causa crescimento é obra do Espírito Santo na vida do crente. A espiritualidade cristã é obra do Espírito Santo que vem habitar em cada crente. O Espírito é o responsável por produzir essa espiritualidade na vida do crente, mas necessita da nossa cooperação. O crescimento, o amadurecimento cristão fala da obra do Espírito Santo com a nossa cooperação. Ou seja, eu deixo o Espírito Santo fazer a obra que ele tem que fazer. Imagina você tentando fazer uma obra na sua casa e vem sempre alguém para dar um pitaco, vem sempre alguém para... Não, eu acho melhor assim, não, eu acho melhor... Se você for com aquilo que a pessoa diz, a sua obra nunca vai ficar completa, porque vai ter sempre uma opinião diferente, e é isso que a carne tenta trazer, sempre uma opinião diferente, que vai te agradar mais do que agradar ao teu homem espiritual, que vai agradar mais a sua carne, o prazer da sua carne, do que ao teu homem espiritual. Então deixa o Espírito Santo fazer a obra que ele tem para fazer em você. E a última, essa maturidade requer tempo, gente, como nós já falamos, para crescer e amadurecer na caminhada com o Salvador. Crescimento não acontece de noite para o dia. A maturidade cristã é o crescimento que o Espírito Santo produz em um período de tempo no crente. Entenda que não é o tempo em si que determina a maturidade. Ao invés disso, é o progresso realizado e o crescimento conquistado que são importantes. É o resultado. O que Deus quer ver na sua vida é resultado. Por isso Ele enviou a Jesus e o seu Espírito para habitar em você, para que a sua vida traga resultados. A palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus te chamou, Ele implantou essa palavra dentro de você para trazer resultados. Resultados para a sua vida, para a vida daqueles que o cercam, para o reino de Deus. Então a distância para a maturidade pode ser feita em um período curto de tempo. Se o investimento, marca aí, investimento para o crescimento for acelerado. Isso acontecerá se nenhum controle que deveria ser dado ao Espírito for retido pelo ego. Tudo é com base na sua fome. Tudo é com base na sua fome. Eu me lembro quando eu fazia inglês. Comecei fazendo inglês. E eu poderia fazer o inglês em 3 anos, 4 anos, se eu não me engano. Fiz em 2 anos e meio, por causa da fome. Fiz curso de verão, acelerei o processo. Fazia mais aulas. Investimento, é sacrifício, gente. Sacrifício. Você pode encurtar, se você investir mais. Devemos nos lembrar que, apesar de ser chamado de maduro, há sempre mais espaço para o crescimento e para o desenvolvimento. Maturidade espiritual não significa que uma pessoa deva parar de crescer, em força física, emocionalmente, intelectualmente, etc. Uma última consideração sobre as marcas da maturidade seria que essas marcas envolvem 3 coisas. Então vamos recapitular. Nós vimos que essas marcas... essa marca da espiritualidade, que é o crescimento, ela envolve 4 coisas. Regeneração, está envolvida no processo, a obra do Espírito Santo na vida do crente, o tempo e a sabedoria divina. Mas quando você pensa em crescimento, quando você fala, poxa, eu quero crescer,
o que isso quer dizer? O que isso mexe com a sua vida? Então, esse desejo do crescimento espiritual deve envolver 3 coisas. 1, essas marcas da espiritualidade, da maturidade, são objetivos e alvos no qual cada cristão deve mirar. Cada cristão deve desejar crescer. Isso significa que parte do propósito para se viver em Cristo é a manifestação da maturidade. Quer ver um crente que diz que tem relacionamento com Cristo? Maturidade é o resultado. E nós vamos ver mais para frente o que essa maturidade quer dizer. A gente só está falando sobre maturidade, em termos genérico. Nós estamos falando o que gera essa maturidade. E quando você deseja ter essa maturidade, você tem que entender que o objetivo de cada cristão deve ser essa maturidade. Filipenses 3, de 12 a 16, Paulo vai dizer o seguinte: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ou seja, apesar dele ser perfeito no seu espírito, ainda tinha muita coisa para ser feita na sua alma, na sua mentalidade. Porque ele foi criado com a lei, e ele está pregando a graça. Ele não pode deixar os dois entrarem em conflito. O meu espírito já foi recriado, mas a minha mente precisa de renovação constante. Então eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus. O que é? Perfeição. O teu espírito já é perfeito. Você dentro de você, no seu espírito já é uma pessoa perfeita. Em Cristo, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O que você precisa? Das suas faculdades treinadas para se ajustarem ao seu espírito. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, ou seja, deixa extravasar a tua perfeição espiritual para a tua alma, para o teu intelecto, para as tuas emoções. E se porventura pensares de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Gente, o seu padrão é a perfeição de Cristo em você. Esse é o seu padrão. Não fica olhando para a sua imperfeição como líder. Porque se você ficar focando na sua imperfeição como líder, você sempre vai agir de forma imperfeita e vai sempre ter uma desculpa. Olhe para aquilo que você já alcançou. O que você já alcançou na cruz do Calvário? Perfeição no seu espírito. E quando nós falamos sobre maturidade espiritual, nós estamos traduzindo a nossa alma, os nossos sentimentos, o nosso intelecto, para que se ajuste. Porque maturidade espiritual tem que ser vista. E você não vai conseguir colocar para o seu exterior, se você não tiver a certeza no seu interior, que Deus já fez uma obra a você, no teu espírito. Você não precisa mais de obra nenhuma no teu espírito. Teu espírito já foi recriado, teu espírito já é um com Deus, teu espírito já foi santificado. Quem precisa do processo é a tua alma, é a tua mente. Essa marca tem que ser o objetivo da nossa vida. Maturidade tem que ser o objetivo e o alvo da nossa vida. Número 2, essas marcas são marcas de identificação e confirmação da realidade de Cristo na vida de alguém. Quando uma pessoa é madura espiritualmente, isso quer dizer que Cristo está trabalhando naquela pessoa. Há relacionamento com Cristo, a vida com Cristo, a mente de Cristo funcionando. Número 3, se essas marcas são marcas de identificação com Cristo e a confirmação da presença de Cristo, isso quer dizer que essa pessoa então passa a ser um exemplo. E você tem que aceitar o fato de que se Cristo está trabalhando em você, Ele vai trabalhar através de você para que a sua vida seja um exemplo. Se você se diz cristão,
As pessoas estão aí fora procurando por Cristo. Se você se diz cristão, as pessoas vão olhar para você e vão seguir o seu exemplo. E é claro que existe um diferencial da maturidade e da liderança cristã. Eu digo para você, você é diferente. Você é diferente nesse mundo, desse mundo. A sua liderança tem que ser diferente. A sua liderança é diferente porque a sua posição é diferente. Nós somos servos de Cristo. Submissão à autoridade e à liderança de Cristo é um dos marcos da liderança cristã. Andar segundo a palavra de Deus é um marco. A nossa fonte é diferente. E a nossa fonte é o Espírito Santo. Você tem dom espiritual por causa da presença do Espírito Santo em você. Por isso você é capacitado. Deus falou, eu não vou te deixar. Eu vou estar com você, Moisés. Unge lá o rapaz, bota as mãos nele. Marcas da presença do Espírito Santo. A nossa capacitação é diferente. O caráter cristão necessário para sermos bons líderes espirituais tem a sua fonte no relacionamento pessoal com Jesus e deve ser o produto de uma vida cheia da palavra e do Espírito. E aqui você vai ver isso constantemente, cheio da palavra e do Espírito, cheio da palavra e do Espírito. Apenas líderes cristãos podem contar com o Espírito Santo para realizar o seu propósito de afetar e mudar a vida de outros na dimensão espiritual. O poder do Espírito não fará a nossa liderança perfeita, mas nos guiará em um modelo de crescimento de maturidade cristã que nos capacitará a ter um impacto espiritual que não pode ser visto de outra maneira ou por qualquer outro tipo de líder. Só no reino de Deus. Hoje em dia, muitos dos líderes evangélicos estão sendo procurados por empresas seculares, porque não basta apenas seguir o que eles fazem. As pessoas hoje vão seguir o que você é. Número 4, a nossa ambição e a nossa motivação é diferente. Uma ambição é um desejo forte de realizar algo ou de alcançar um objetivo específico. A diferença entre uma ambição secular e a divina é a natureza da ambição. É a fama, é o poder, é o prestígio, é a posição, é o serviço, é a glória para Deus ou é a glória para o homem. E os motivos por detrás dessa ambição. E a gente termina com essa passagem de 1 Timóteo capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então, gente, queira crescer. Crescimento é marca de liderança cristã. Esse crescimento acontece em você pela palavra, pelo Espírito, pelos líderes. Esse crescimento acontece por causa da regeneração, por causa da sua interação com a palavra e com o Espírito, pelo poder do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, em um tempo que Deus predispõe para que você cresça. Entenda que essas marcas devem ser um objetivo na sua vida. Entenda que essa marca é uma marca de identificação e confirmação da obra do Espírito, da pessoa de Cristo dentro de você. Entenda que porque você tem essa identificação, as pessoas vão olhar para você com um exemplo. A nossa posição é diferente, nós somos diferentes, somos líderes diferentes. Amém? Que Deus te abençoe, a gente se vê na próxima aula. Obrigado.